Boa noite a todos. Vamos começar de onde nós paramos. E nós falamos ontem que você se olhasse no espelho da palavra eterna e você se perguntasse a si próprio o que é que eu estou vendo ou o que eu vejo. Eu quero iniciar essa aula perguntando para você, se você tivesse que mudar alguma coisa em você, o que você mudaria? Pare e pense. O que você mudaria? Se você pudesse mudar alguma coisa, o que você mudaria? Responda-se a si mesmo. Muito bem. Abra sua Bíblia no livro de Provérbios, capítulo 4 e o verso 23. Hoje nós vamos partir desse ponto. Provérbios, capítulo 4 e o verso 23. Alguém que encontrou pode ler, por gentileza? Você, Lívia? Acima de tudo, guarde o seu coração, pois dele depende toda a sua vida. Mesmo. Alguém tem outra versão? Eu tenho aqui, sobre tudo que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as saídas da vida. Uhum. Eu tenho a versão da Bíblia Shed, que diz assim: sobre tudo o que se deve guardar, guarda o coração, porque dele procedem as fontes da vida. Fontes da vida, saídas da vida, é a mesma coisa. Quando a gente observa esse texto assim, a olho nu, parece que a gente não vê muita coisa. Está falando do que eu devo guardar o meu coração, porque dele saem as fontes da vida ou procedem as fontes da vida. Vamos trocar em miúdos o que esse texto está dizendo para nós. De tudo que você deve guardar, o mais importante, o mais precioso, o que lhe é mais caro. Guarda a sua alma. Porque dependendo do que tenha na sua alma, isso vai definir para onde você vai. Se para o céu ou para o inferno. É isso que esse texto está dizendo para nós. Nós estamos no segundo dia de aula da oficina de cura e libertação. E nós vamos focar exatamente nisso. Cura e libertação. Ontem nós falamos um pouco do que é cura e do que é libertação, a diferença de uma e de outra. Muito bem, esse texto está dizendo para nós de tudo o que você deve cuidar, se preocupar, zelar, proteger. Cuida o coração. Cuida o coração. Tenha cuidado com o coração. Zele pelo coração. Proteja o coração. Guarde, como diz o texto, guarde o coração. Todas as vezes que a gente encontrar na Bíblia Sagrada, nas páginas das Escrituras, a palavra coração, a Bíblia está se referindo à alma humana. Alma humana. Certo? A alma. E a alma, ela está dividida em 3 partes. Mente, sentimentos e emoções. São os 3 elementos que constituem a alma humana. Então, vamos fazer uma análise exegética nesse texto. O que esse texto está dizendo para nós? Ele está dizendo, de tudo o que você precisa cuidar, tenha o maior ou o máximo cuidado com os seus pensamentos, com aquilo que você pensa, com aquilo que tem na sua cabeça, que você colocou aqui dentro. Tenha o maior cuidado com os pensamentos que lhe vêm à mente, com as lembranças que lhe vêm, com aquilo que está na sua cabeça, nas suas memórias. De tudo que você deve ter o máximo de cuidado, tenha cuidado com o tipo de sentimento que lhe vem,
os sentimentos em si, eles não são ruins, também não são bons. São sentimentos. Sentimentos são coisas inerentes à alma humana. E você pode ter bons sentimentos, mas também você pode ter sentimentos ruins. E só para não fugir do pensamento que desceu aqui agora, dá uma olhada aí no seu coração, na sua alma, e dá uma examinada assim rapidamente. Quais sentimentos você nutre? Que tipo de sentimento você guarda, você nutre? Está aí há anos ou está aí há pouquinho tempo? Não sei, a alma é sua. Você que sabe o que você tem aí dentro. De tudo que você tem que cuidar, zelar, proteger, toma cuidado com as suas decisões, com as suas escolhas, com aquilo que você vai decidir, certo? Porque alma é isso. São os 3 elementos que constituem a alma humana: mente, sentimentos ou emoções e poder de decisão, escolha. Provérbios 4, 23. Exegeticamente, é isto que o texto está nos dizendo, que Deus, através do escritor, está falando para mim e para você. Provérbios 4, 23. Sobre tudo o que se deve guardar, guarda a tua alma, guarda o teu coração. Todas as vezes que você abrir as escrituras e encontrar a palavra coração, examine o contexto para ter o entendimento do texto. Sempre os textos bíblicos relacionados, referentes a coração, pode estar falando da mente humana, dos pensamentos, das suas ideias, das suas memórias, como pode estar falando das suas emoções ou de seus sentimentos, ou pode estar falando das suas decisões, das suas escolhas. Alma. Coração nas escrituras é alma. Alma. É válido eu abrir um parêntese e fazer uma rápida explanação a respeito disso aqui. Na carta de Paulo aos irmãos tessalonicenses, no capítulo 5, e o verso 23, ele fala a respeito de uma necessidade, melhor dizendo, ele fala de um nível de santidade. Níveis. Existem níveis de santidade, existem níveis de comunhão com Deus, existem níveis de fé, existem níveis de obediência, existem níveis de ódio, existem níveis de dureza de coração, existem níveis de arrependimento, existem níveis de humildade e existem níveis de autoridade. Mas agora eu quero falar a respeito de um nível de santidade que o apóstolo Paulo nos ensina quando ele escreve aos irmãos tessalonicenses da igreja do primeiro século. No capítulo 5, o verso 23, ele diz assim: e o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo, e todo o vosso espírito, alma e corpo sejam plenamente conservados irrepreensíveis para a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Paulo está falando da santificação tridimensional, a santificação completa. Sabe aquela coisa
que todo mundo sempre se perguntou, todo mundo que é crente, sabe, que vai na igreja, principalmente os que estão lá desde o dilúvio. Os remanescentes do dilúvio, pois é, pisaram na lama do dilúvio, de tanto tempo que estão na igreja. De vez em quando você ouve essa coisa assim, você ouve algo do tipo, ué, mas a cara é de crente, cara de crente, roupa de crente, mas essa pessoa não é crente. Todo mundo já ouviu isso, certo? Pois é, uma cara de crente e uma roupa de crente não faz um crente. Quando Paulo escreve esse texto, ele está falando do nível completo do tipo de santificação que Deus espera de mim e de você. Provérbios 4, 23, que nós acabamos de analisar em parte, sobre tudo que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as fontes da vida, ou as saídas da vida. O texto, a palavra do Senhor, também é válido abrir um parêntese e mencionar o que eu vou mencionar. Não se preocupem que eu não vou me perder, eu vou voltar exatamente para o rumo. E vocês, universitários, vão me ajudar. Se eu me desviar do caminho, vocês me devolvem para o caminho, principalmente a secretaria, ok? Obrigada. E não me deixem passar das 10 hoje, por favor, porque eu não consigo ver o relógio do meu computador. Então, secretaria, me ajuda. Obrigada. Muito bem. O livro de Provérbios, ele é um resumo, ele é uma síntese da Torá. O escritor, ele redigiu, escreveu na linguagem popular. Ele colocou todas as leis do Senhor em uma linguagem do nosso cotidiano. Isso é o livro de Provérbios. O livro de Provérbios, repetindo, é uma síntese, um resumo da Torá, mas em uma linguagem super, mega, hiper compreensível. Todos nós compreendemos. É em uma linguagem muito simples, muito popular, muito compreensível. É o livro de Provérbios. Muito bem. Então, Provérbios 4, 23. De tudo o que você precisa cuidar, de tudo, sobre tudo o que se deve guardar, guarda o coração. Muito bem. A Bíblia fala de coração em muitos textos. Ela se refere ao coração. Outro exemplo do que a Bíblia está dizendo a respeito do coração humano, o coração do homem. O livro do profeta Jeremias, capítulo 17 e o verso 9. Deus, através do profeta, diz assim para nós: enganoso é o coração, mais do que todas as coisas, e perverso. Quem o conhecerá? Mas o verso 10, Deus fala através do profeta Jeremias e diz: mas eu, Senhor, conheço o coração. Então Deus conhece o meu coração e Ele conhece o seu também. O nosso Deus, Ele é um Deus que entende, é o melhor cardiologista que existe em todo o universo. Ele entende, ele é especialista no quesito coração. E não só coração. Esse texto está dizendo para nós de tudo o que você precisa cuidar. Cuida da sua alma, porque coração nas Escrituras está se referindo à alma humana. E a alma humana está constituída, está composta por mente, 3 partes. 3 elementos formam a alma humana. Mente, sentimentos e emoções e poder de decisão, escolha.
Eu não escolho com o corpo e não escolho com o espírito. E ninguém pode escolher para mim nem por mim. Eu sou dona das minhas decisões. Eu respondo por elas. E você também. Por isso eu não posso culpar a ninguém pelas minhas escolhas. Eu não posso dizer, eu fiz isso porque fulano me influenciou, porque ciclano. Você pode até ser uma pessoa influenciável. Mas quem vai responder por todas as decisões, sejam elas boas ou ruins, é você que vai responder diante de Deus. Todos nós somos responsáveis por nossas escolhas, por nossas decisões. É por isso que a gente precisa saber escolher. É por isso que nós precisamos de uma alma restaurada, reabilitada. Nós precisamos de saúde emocional, saúde, sermos sãos, sarados. Glória a Deus. Emoções saudáveis, equilíbrio em todas as áreas, corpo, alma e espírito. Então, o que a Bíblia está dizendo para nós? Vamos novamente trocar em miúdos. A análise exegética desse texto está dizendo: de tudo que você deve cuidar, cuide com todo o esmero da sua alma, ou seja, da sua mente, das suas emoções e daquilo que você vai escolher, das suas escolhas. Porque dependendo do que você tenha na sua mente, dependendo do que você tenha aqui dentro, do que você nutre, eu não sei o que você nutre, dependendo dos sentimentos ou das emoções que você guarda aí 20 anos, 30 anos, não sei, a alma é sua, você é quem sabe o tempo que você carrega essas coisas aí, se são boas ou se são ruins. Sentimento, emoção, eles podem ser passageiros, mas tem gente que gosta de carregá-los por muitos anos, né? Nós somos seres emocionais. E como eu disse, a emoção, ela pode ser passageira. É coisa da alma. Alma, gente. Alma é muito, sabe? Exatamente, muito flutuante. Hoje você quer, amanhã você não quer mais. Hoje você ama, amanhã você odeia. Hoje você quer brigar, amanhã tá tudo bem, você tá de beijinho com a sua amiga. Hoje você quer esfolar, amiga. Amanhã você ama, amiga. Coisa de alma. É assim, as emoções vão e vêm. Por isso que quando alguém diz assim, eu vou te dar um presente, eu digo, me dá agora. Porque se a gente espera para depois, vai que a alma é assim. Se você quiser dar um presente para alguém, olha, se alguém te prometer um presente, recebe logo. Diz assim, agora, amiga, agora, marido, agora, esposa. Porque se você deixar, essa vontade pode passar. Coisa de alma. Muito bem. Alma humana. Entendemos essa parte? Certo? Então, Paulo escreve aos irmãos Tessalonicenses falando a respeito. Ele está falando a respeito de as três partes. Ele está falando da tricotomia: corpo, alma e espírito. No início do nosso curso, certo? Nós iniciamos, como pontapé inicial bíblico, nós iniciamos na primeira carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 6 e o verso 19, quando Paulo diz aos irmãos da igreja em Corinto: acaso não sabeis que o vosso corpo é santuário de Deus que habita em vós? Paulo estava falando, ele estava fazendo menção, fazendo uma comparação do crente com o templo. Bem, na época de Paulo, o único templo que ele podia usar para fazer essa comparação, que tinha essas características, Paulo está fazendo uma comparação do crente com o templo. E Paulo se refere a espírito, alma e corpo neste texto.
Mas na primeira carta de Coríntios, no capítulo 6 e o verso 19, ele faz uma comparação a um templo, certo? Templo. E o templo que Paulo poderia usar para fazer essa comparação era o templo de Jerusalém, que Salomão construiu. E esse templo estava dividido em 3 partes, exatamente como o que ele estava falando. Acaso não sabeis que o vosso corpo é templo? Que você é casa, morada de Deus? Você não sabe que Deus habita em você? Santuário de Deus. Ok. O templo que ele conhecia estava dividido em 3 partes. Templo de Jerusalém. Sabe aquele templo que Jesus entrou lá e surrou os vendedores que estavam lá, virou a mesa deles e fez aquele protesto de que eles estavam usando de forma errada o templo. Muito bem. É esse mesmo templo que Paulo está se referindo, e esse templo estava dividido em 3 partes. Pátio, lugar santo e lugar santíssimo. 3 partes. O pátio era, digamos assim, um lugar público. Qualquer pessoa podia entrar. Por isso que estava aquela bagunça toda lá dos vendedores. Fizeram um mercado. Os vendedores de animais, animais pequenos, animais médios e animais grandes. Se a família era muito escassa de recursos, ela oferecia uma ave, uma pombinha, como sacrifício. Mas se a família era da classe média, oferecia uma ovelha. Mas se a família era da classe alta, podia pagar mais, oferecia um boi. Só que havia uma máfia, porque a mesma ovelha era vendida, tipo, 100 vezes durante o dia, a mesma ovelha. Você não ficava ali para observar o sacrifício, para ver, porque ninguém podia entrar na segunda parte do templo, que era o lugar santo. Ok. O templo que Paulo conhecia era esse, em Jerusalém. Estava dividido em 3 partes. Então, o pátio equivale ao corpo. A parte visível, exterior, olha aí, ó, pega aí em você está sentindo, está palpando? Pois é, seu corpo, feito do pó. A segunda parte desse templo era o lugar santo. Só o sacerdote podia entrar para oferecer sacrifício pelos pecados. Mas havia uma terceira parte, o Santo dos Santos, ou lugar santíssimo. Essa terceira parte, só o sumo sacerdote entrava uma vez ao ano para oferecer, levar os pecados do povo, os problemas, perdão, do povo para Deus e ouvir as demandas de Deus para o povo. E ele entrava amarrado em uma corda e com campainhas, sinetes na barra da estola do vestido sacerdotal. E ele ia andando, se movendo, e os sinetes ou as sinetas, os sinos pequenos, iam fazendo barulho, e os que estavam aqui do lado de fora, seguros na corda, sabiam que o sacerdote estava vivo. Porque se ele não se movimentasse, se os sinos parassem de se mover, significava sacerdote, sumo sacerdote morto. Porque era o lugar mais especial. Era o lugar mais sobrenatural. Por quê? No pátio, qualquer pessoa podia entrar. Judeus, publicanos, gregos, romanos, pessoas de outras etnias, que professavam outro tipo de fé. Qualquer pessoa podia entrar no pátio. Sim. E no pátio ficava à venda os animais. E a máfia que Jesus confronta e protesta e se levanta fortemente e briga com eles, eu vou usar essa expressão porque foi isso que ele fez. Jesus
ficou revoltado e confronta eles daquela forma violenta, com chicotes e virando as mesas. Por quê? Jesus estava denunciando a máfia de animais para o sacrifício. Jesus sabia o que eles faziam no templo. As famílias chegavam ali, como eu disse, essas três classes financeiras. Uma família de escassos recursos só podia pagar um sacrifício de uma pombinha branca. Então, e outros de maior escasso recurso ainda ofereciam uma oferta de cereais, né? Mas havia aqueles que tinham um pouco mais de dinheiro, ofereciam uma ovelha. E os ricos, um animal grande, um boi, de acordo com os pecados, eles ofereciam o sacrifício e de acordo também com os recursos financeiros que cada família tinha. E a máfia que Jesus denuncia era porque as pessoas pagavam pelos animais. Então, as pessoas escolhiam os animais, compravam, animal sem defeito, perfeito, e levavam até o sacerdote que estava ali, de acordo com o seu turno, porque o ofício sacerdotal cumpria um horário, cumpria turnos. Então, o sacerdote de plantão, vamos usar essa linguagem mais compreensível para nós, recebia aquela ovelha ou o animal, a oferta, o cereal, ou a pombinha, ou o boi, e levava lá para dentro. E a família que pagou por aquele sacrifício ia embora para casa, feliz da vida, porque achava que tinha pago pelo sacrifício. Mas os sacerdotes entravam no lugar santo, onde ficava o altar dos holocaustos, para oferecer o sacrifício. E em seguida observavam se a pessoa que pagou pelo sacrifício já tinha ido embora, e que geralmente iam, não ficavam, não tinha como ver. E ao ver que a pessoa já havia se retirado do local, então eles traziam o animal de volta para vendê-lo quantas vezes eles pudessem. E Jesus denuncia exatamente essa máfia de animais entre vendedores e sacerdotes. É assunto grave, gravíssimo. Tem muita gente que não entende por que Jesus teve aquela reação. Recapitulando, o pátio equivale ao corpo. O Santo dos Santos, que era onde ficava o altar dos holocaustos, equivale à alma humana. E o Santo dos Santos equivale ao nosso espírito humano. 3 partes. Deus nos criou com 3 partes: corpo, alma e espírito. O templo tinha 3 partes, estava dividido em 3 partes: pátio, lugar santo e lugar santíssimo. No pátio, qualquer pessoa podia entrar. No lugar santo, já não. Só o sacerdote entrava para oferecer sacrifício. No Santo dos Santos, só o sumo sacerdote entrava uma vez ao ano para levar as demandas do povo a Deus e ouvir o que Deus queria dizer ao seu povo. Muito bem. Os judeus chamaram cada porta do templo, os judeus chamavam de uma forma. Veja bem. A porta que dava acesso ao pátio, os judeus chamaram de caminho. Caminho. Qualquer pessoa podia entrar. Qualquer pessoa tem acesso ao caminho. Gregos, romanos, livres, escravos, grandes, pequenos, ricos, pobres, qualquer pessoa tinha acesso ao caminho. Por isso os vendedores estavam fazendo o que faziam lá. Porque o caminho estava aberto para todos. Para todos.
o caminho estava aberto para todos. Como hoje também está. O caminho está aberto para todos. Você já ouviu falar de roqueiro gospel? Pois é. Hoje nós temos roqueiro gospel no caminho. Nós temos atriz de filme pornô que está no caminho. Eu já ouvi falar de traficantes que estão no caminho. Dão até o dízimo do tráfico. Estão no caminho. Eu conheço prostitutas que vendem o corpo, mas estão no caminho. Todos são gospel. Todos congregam e dizem, eu sou evangélico. Eu sou crente. Mas isso é até compreensível. Por quê? Porque a Bíblia diz que o diabo também é crente. E ele não falta culto. É o mais assíduo. Ele vai à igreja também. A segunda porta que dá acesso ao lugar santo, onde está o altar dos holocaustos. Bem, essa sala, essa segunda sala, justamente a que equivale à alma, Os judeus chamavam essa porta que dava acesso ao lugar santo, os judeus chamavam de verdade. Já muda um pouco. A primeira porta que dava acesso ao pátio, os judeus chamavam de caminho. Qualquer pessoa podia entrar. Mas nessa sala, que era o lugar santo, onde só o sacerdote entrava para sacrificar o cordeiro, ou o animal oferecido pelo sacrifício de quem pagou por ele, os judeus chamavam de verdade. Não era um lugar tão público. E o que acontecia nessa sala? Acontecia a morte. Era um lugar de morte. Porque ali o cordeiro, os animais para o sacrifício eram imolados. Para um animal ser imolado no altar, para ser feito o holocausto, o animal oferecido em oferta, primeiro tinha que morrer. Depois ele era todo esquartejado, separado, cortado por partes, para poder ser queimado e ser oferecido como holocausto, como oferta ao Senhor. Na sala, no lugar santo, vamos dizer assim, nessa sala que era chamada de lugar santo, era um lugar de morte, era um lugar de sacrifício, era um lugar de oferta, era um lugar de entrega, era um lugar de holocausto, era um lugar onde a verdade estava exposta. Verdade. Por que verdade? Porque quando nós nos entregamos ao Senhor, sacrifício, aleluia, oferta ao Senhor, holocausto ao Senhor, isso traz verdade para nós. Nós só podemos conhecer a verdade mediante a libertação. E uma verdadeira libertação, ela vem através da morte do ego, do eu. Sabe aquilo? Eu sei, eu posso, eu faço, eu vou, eu sou, eu tenho, eu e eu. Enquanto o eu não morrer, não tem verdadeira
entrega, não tem holocausto, não tem sacrifício. Toda mentira sai da nossa vida quando a verdade chega. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Nós somos livres pela verdade. Só a verdade liberta. Só a verdade tem o poder sobrenatural de destruir o poder da mentira, que ainda possa existir na nossa alma. O auto-engano, a justiça própria, a rejeição, a inferioridade, o orgulho espiritual. Não, ninguém ora mais do que eu. Não, porque eu fui lá e eu orei e o milagre aconteceu. Foi você, então, a milagrosa, o milagroso. Não foi Jesus, não, né? Foi você. Não foi o Espírito de Deus, foi a tua oração? Coitado do mundo, se ele dependesse da nossa oração. Não, porque eu fui lá, fui eu. Não, você recebeu uma bênção graças a mim, porque eu jejuo por você. Você está entendendo? Isso tem um nome. Sabe como é que é o nome disso? Orgulho espiritual. Pecado. Sabe onde ele fica? Bem, os orgulhos já são um negócio bem mais sério. Por quê? Porque orgulho não é coisa da alma. Orgulho é um pecado do espírito humano. O orgulho é uma semente do inferno no coração do homem. Orgulho. E existem alguns tipos de orgulho, algumas variedades. Mas cuidado com o orgulho. Por isso que é algo difícil de cuidar, de tratar. Não existe cura interior para orgulho, não, viu, gente? Eu preciso dizer isso. Orgulho é pecado, e pecado do espírito. Lúcifer, a estrela da manhã, era um ser, ou é um ser dicótomo. O que é isso? Dicótomos são as criaturas que possuem duas partes, espírito e alma. Satanás, ele é um ser criado. Antes de ser Satanás, ele era Lúcifer, que significa anjo de luz. Quando ele cai, quando ele se transforma em um anjo caído, houve uma causa para ele cair. Foi uma escolha que ele fez. Decidiu. Escolha é escolha. E o poder de decisão não está no espírito, não. Está na alma dele. Estava na alma dele, como está na nossa alma. Porém, por que o orgulho é um pecado do espírito e não da alma? Lúcifer decidiu com a alma, assim como eu e você decidimos, nós temos alma. Mas ele não tinha corpo, como você e eu. Nós somos tricótomos, possuímos 3 partes. Deus nos criou com corpo, alma e espírito. Já vimos isso. Mas o anjo caído, ele só possui 2 partes. Ele é dicótomo, ou seja, um ser que possui 2 partes, espírito e alma. E ele decidiu na sua alma se ensoberbecer. Ele elevou o seu espírito. Ele elevou a sua alma e contaminou o seu espírito. E ele decidiu tomar o lugar de Deus. Olha a doideira. Ele quis ser igual a Deus. Ninguém pode ser igual a Deus. Só o Senhor é Deus.
Ele é Deus único. Ele é Adonai. Aleluia. Deus único. Ele é El Shaddai. O único suficiente para fazer o que só Ele sabe e pode fazer. Só Ele é Deus. Só o Senhor é Deus. E quando Ele se ensoberbece e se eleva acima, até mesmo do próprio Criador, Ele contaminou o seu espírito. E o resto da história você já sabe. E se você quiser ir mais profundo com relação a essa criatura, não é na oficina de cura e libertação. Na oficina de cura e libertação, nós tratamos do seu espírito e da sua alma. Se você quiser saber mais alguma coisa, você vai ter que ir para a escola do Evangelho. Lá nós temos módulos que tratam especificamente do mundo invisível. E trata dessas coisas também. Muito bem. Jesus, ele fala muito a respeito da lepra. Ele faz comparações. O pecado, biblicamente, ele é comparado à lepra. Lepra, sabe? A hanseníase. Aquela doença que tira a sensibilidade. Na verdade, a hanseníase, ou popularmente conhecida como a lepra, ela mata ou desativa ou destrói os nossos 5 sentidos. Primeiro, a lepra, ela tira a sensibilidade, a capacidade de sentir, ou seja, o tato. O corpo humano, ele possui os 5 sentidos. Deus nos criou com os 5 sentidos. Visão, audição, olfato, tato e paladar. Tato, a capacidade de perceber, sentir pelo toque. É a sensação de perceber. A capacidade de você saber se uma superfície é lisa, se é áspera, se é quente, se é fria. É a capacidade de sentir pelo toque, tato. Mas também é a sensibilidade que o corpo tem. É um mecanismo de autoproteção que nós temos em todo o corpo. Você pode estar dormindo como tiver. Você pode estar num sono profundo, mas o tato está acordado. Se um mosquito sentar e te picar, você sente, você acorda na hora. Se você estiver deitado numa cama e você estiver a ponto de cair na beirinha da cama, o tato te desperta e você acorda. Seu cérebro apaga, principalmente quando você atinge o sono REM. Segundo os especialistas do sono, dizem que é a terceira fase do sono. Outros dizem que não, discordam, que o sono tem 5 fases. Mas vamos falar sobre o sono REM. É o sono profundo. É quando o cérebro apaga e todo o seu corpo é revigorado. A dopamina é liberada, a serotonina é liberada, é produzida pelo seu cérebro, é na terceira fase do sono. O tato está sempre acordado, desperto. Quando alguma coisa toca a sua pele, você sente, você sabe. Você pode até não estar vendo, mas se uma formiga passear no seu braço ou na sua perna, imediatamente você sabe, você sente. Esse é o tato. Mas a lepra, a hanseníase, quando ela se manifesta, e o primeiro sintoma de hanseníase são aquelas manchas brancas que aparecem em alguma parte do seu corpo. E quando a gente vai ao médico, o exame é muito violento. Eu não encontro outra palavra. Por quê?
Porque o doutor, ele pega uma agulha e faz assim, ó, na parte que está branca. Perdeu a pigmentação natural da pele, está uma mancha branca. E você acha que é alguma coisa de dermatologia? E até é. Só que é lepra, hanseníase. Então o médico espeta com a agulha. Em outros casos, ele até acende um isqueiro e passa a chama acesa na mancha, mas o paciente não sente nada. Perdeu a sensibilidade, ele não sente nada. Perdeu o tato. A lepra, a primeira coisa que ela tira da pessoa é a sensibilidade. Presta atenção. A sensibilidade, o tato, a capacidade de sentir. Sentir. A pessoa se torna insensível. Insensível. A segunda coisa que a lepra tira do corpo humano é o sabor, paladar. Você pode dar a melhor comida da cozinha francesa ou da nossa gastronomia brasileira, e diga-se de passagem, paraense. Você pode dar para a pessoa degustar. Não sente nenhum sabor. Tanto faz comer um filhote no tucupi após ser assado de forno com jambu e pimenta de cheiro, ou comer capim do chão cheio de lama para o leproso, ele não sente sabor. O seu paladar não faz a diferença entre uma coisa e outra, porque ele não sente sabor de nada. Depois a lepra tira a audição. O leproso não ouve, ele perde a audição, ele fica surdo. Você pode falar o que você pode recitar para ele o maior e melhor poema de amor. Não ouve, está surdo. Você pode colocar para ele ouvir a melhor música, a melhor canção, a melhor sinfonia. Não ouve. Ele perde a capacidade de ouvir, a audição. Depois o leproso perde a visão. Você pode passar o melhor perfume francês e dar um abraço no leproso. Ele não vai sentir, porque ele perde o olfato. A lepra, ela tira a sensibilidade, a capacidade de sentir o tato. A lepra tira a visão, a audição e o paladar. Sabe quem faz isso com a gente? O orgulho. Pecado de orgulho. Por isso que dificilmente há tratamento para os orgulhosos, os soberbos. Porque não é uma coisa da alma, simplesmente. A alma decide. Mas o orgulho é um pecado do espírito. Isso é bem sério. Não tente discutir, tentar convencer um orgulhoso. É perda de tempo. Não tente convencer um orgulhoso de que você o ama. O seu amor não interessa para ele ou para ela, porque ela não sente. O orgulhoso, ele é incapaz de amar. Ele não ama, a não ser a si mesmo. Orgulho é coisa séria, muito séria. O pecado da lepra, a lepra é comparada ao pecado, biblicamente, e ao pecado de orgulho. Porque a lepra
ela tira todos os sentidos, ela destrói os sentidos do corpo humano e ela degenera lentamente a matéria. O leproso, quando ele vai atingindo as etapas, as fases, chega uma hora que a pessoa vai andando, sabe aqueles leprosos, aqueles 4 leprosos da porta de Samaria? Quando Samaria estava sitiada, sabe esse fato bíblico nos dias do profeta Eliseu? Samaria estava sitiada, as portas da cidade estavam fechadas. Os sírios cercaram a cidade e agora Samaria não podia sair para buscar água, não havia comida e o problema estava sério. Mas havia um profeta. E onde há profeta? Aleluia! Ao sobrenatural, porque os profetas carregam o sobrenatural de Deus. Eu gosto dessas coisas, sabe por quê? Porque não tem nada a ver com a terra. Isso tem a ver com as ciências dos céus. Isso é maravilhoso. Eliseu estava na cidade, Eliseu já tinha profetizado, ele já tinha liberado a palavra profética. E a palavra profética que Eliseu liberou era que ele marcou o horário, ele disse, amanhã, por estas horas, haverá comida em abundância para a cidade toda. A fome vai acabar. Já estava um tempo com fome, todo mundo com fome ali. Mas as portas da cidade estavam fechadas, Samaria estava fechada. Ninguém entrava, ninguém saía. E os sírios estavam rondando a área, montaram um acampamento bem perto, bem próximo. Sabe o que acontece? Do lado de fora estavam os leprosos, e tinha 4 leprosos. Eles estavam lá fora, fora da cidade, e um olhou para o outro. Ó, a gente vai morrer. O outro dizia, a gente vai morrer. O outro dizia, confirmava, exatamente, a gente vai morrer. Vamos morrer. Se entrarmos na cidade, porque estava atrás de comida, gente, não tinha comida, não tinha água, todo mundo com fome. Guerra, ameaça de guerra. A gente vai morrer. Se a gente entrar na cidade, a gente morre. Se a gente ficar aqui, a gente morre. A gente vai morrer de todo jeito. E eu lembro, quando eu leio esse texto, o que acontece? Eles iam morrer de todo jeito. Você já ouviu quando alguém diz assim, eu morro, mas eu morro de barriga cheia? Você já ouviu isso? Alguém falar? Pois é. Foi mais ou menos isso que os leprosos disseram um para o outro. A gente vai morrer. Se a gente entrar na cidade, a gente morre. Se a gente ficar aqui, a gente morre. Se a gente for e encontrar os soldados assírios, a gente vai morrer. Então, quer saber de uma coisa? A gente vai morrer mesmo. Então, vamos no arraial deles, porque lá eles têm comida. Se a gente morrer, a gente morre de barriga cheia. Eu tenho a impressão que eles pensaram exatamente isso. Partiram para lá. Se levantaram os 4 leprosos, só que a fase da lepra deles era bem avançada. Porque caíam os pedaços de carne, um pedaço de dedo, um pedaço da perna, caía, sabe? Ia caindo, cada passo que eles davam, um pedaço do corpo caía, mas eles não sentiam nada. E cada passo que eles davam, ficava a mancha de sangue no chão. Eles iam se desfazendo, porque a lepra faz isso com a pessoa. Mas eles não sentiam. Bem, o final da história é que eles chegam lá, os assírios não estavam mais, Deus já tinha dado livramento e foi livramento do céu e glória a Deus por isso. Voltemos aos leprosos do assunto, do tema. Então, a lepra é comparada ao pecado de orgulho, porque é o orgulho que faz isso com a pessoa. A pessoa perde o tato, a sensibilidade. Tente abraçar, tente compartilhar afeto com um leproso. Ele não aceita. Não me toca. Não me abraça. Eu sou especial. Você não pode me tocar. Ele não é receptível a toque, carinho. Obviamente que existem outros problemas
Existem pessoas com outros determinados problemas que não recebem toque, não necessariamente o orgulho, mas é outros casos, mas nós estamos falando do orgulho. O orgulhoso, ele não pede perdão, mas também ele não admite suas falhas. Ele nunca erra, ele é perfeito. O orgulhoso nunca admite fraqueza. Não, ele não é fraco, ele é forte. Ele é super. Ele não precisa de ajuda. Geralmente, quase sempre, o orgulhoso não pede ajuda para ninguém, porque ele pode tudo. Ele é autossuficiente. Ele pode tudo. Tente convencer um orgulhoso de que ele está errado. Você nunca vai conseguir, porque ele tem todos os argumentos possíveis para dizer a você que o errado é você, não é ele, não é ela. Você que está errada, você que está errado. Não ele, não ela. O orgulhoso, ele não precisa de ninguém, porque no mundo dele só existe ele. Eu fico muito preocupada, assim, quando a gente trabalha essa área e esse assunto. Eu, sinceramente, tenho uma preocupação com os cônjuges. Você pode imaginar como é um relacionamento com alguém orgulhoso? A dureza do coração. A esposa se esmera em fazer a melhor comida. Ele senta, come, enche a barriga, mas não diz nem obrigada. Sabe por quê? Porque na cabeça do orgulhoso, ela tinha mais a que fazer, é obrigação dela. Ela está ali para servi-lo. Ela não está ali para receber consideração, nem honra, nem respeito, nem amor, nem nada. Você está entendendo? Eu estou dando um exemplo de um casal, de um cônjuge, porque eu não quero citar outros exemplos, mas você já pode imaginar esse exemplo aplicado a outras esferas sociais. Nunca agradece. A ingratidão é a marca do soberbo. Ele vai agradecer para quê? Por quê? Você tinha que ter feito, era mais, você não fez mais do que sua obrigação. É assim que o orgulhoso pensa. Não, você tinha que ter feito exatamente isso. E detalhe, você tinha que ter feito mais do que isso. É a mente do orgulhoso. Como que o orgulho chega no coração do homem? O orgulho chega. O que é o orgulho? O orgulho é uma casca de ferida. Debaixo dessa casca grossa, dura, como ferro, o orgulho é uma armadura que a pessoa se coloca dentro, ela se veste. Só que dentro dessa armadura não tem uma mulher super, não tem a profissional poderosa ou a espiritual poderosa. O que tem dentro dessa armadura? Uma pessoa ferida, destruída, magoada, desintegrando-se. Mas ela vestiu a armadura, ele vestiu a armadura do orgulho. E essa armadura é a casca da ferida. Não dói mais, já faz tantos anos, não dói. Mas se a gente tirar esse cascão, mas se a gente tirar essa armadura, o que tem aí dentro? Vamos começar a examinar, gente? Vamos tirar as armaduras? Nessa minha curta trajetória, apesar de que eu já vivo um pouquinho mais do que meio século, mas é tão pouco. Como diz as Escrituras, a vida do homem na Terra é um
Um sopro. É como uma erva que nasce no campo, diz Isaías, profeta Isaías. Nasce, cresce, mas quando chega no final do dia, a florzinha, o matinho, a graminha, a ervinha, morreu. Por quê? Porque o sol, quando ele chega no seu ápice, e o ápice do sol são as 3 horas da tarde, não é ao meio-dia, não. São as 3 horas da tarde, é o ápice do sol, do calor, das temperaturas mais altas, principalmente para a gente que mora aqui no trópico, no clima tropical. E o sol do inverno é muito mais quente do que o sol do verão. A temperatura, o calor. O sol mata a erva, queima a planta e ela murcha, ela morre, ela murcha e seca. É isso que o profeta Isaías diz para nós. A vida do homem é exatamente assim. Então, um pouco mais do que meio século, 51, pouquíssimo tempo, gente. Pouco tempo para a gente viver, aprender alguma coisa e fazer alguma coisa. Mas justamente porque a nossa vida é curta demais, é que a gente precisa arrumar. Arrume a sua vida. Arrume a sua casa. Conserte a sua vida. Conserte o coração. Conserte. Conserta. Tira essa armadura. Mas eu estava dizendo que nessa minha pouquinha existência, eu conheci algumas damas de ferro. É exatamente isso. Damas de ferro. Mulheres duras. Mulheres que nunca choram. Mulheres que nunca pedem perdão. Eu estou falando de mulheres porque eu convivo mais com as mulheres, por causa do ofício que eu tenho. Eu interajo mais com mulheres, mães, mulheres, enfim. Mulher de todo jeito, de toda a área profissional. Mulheres rígidas, mulheres severas. Mas quando elas tiravam a armadura, o que eu vi foi crianças desamparadas. Crianças solitárias. Crianças que gemiam com um nível de dor quase que fatal. O orgulho tem matado muita gente. O orgulho tem matado muitos relacionamentos e muitos casamentos. O orgulho tem destruído famílias inteiras. O orgulho do ser, o orgulho do ter, o orgulho do estar, o orgulho do saber, o orgulho do fazer, o orgulho do possuir, o orgulho da riqueza. Existem vários tipos de orgulho, como também o orgulho espiritual, que tem matado muito bom soldado do exército do Senhor. Essas pessoas precisam de ajuda e você as pode ajudar. Foi por isso que Jesus deu aquela advertência para os seus discípulos quando ele disse: e quando tiverdes feito tudo, considerai-vos servos inúteis. Porque é isso que nós somos. Nada é nosso. A palavra não é nossa. A sabedoria não é nossa. A graça não é nossa. A autoridade não é nossa. Os dons não são nossos. Os talentos não são nossos. O ministério não é nosso. A chamada não é nossa. A igreja não é nossa.
A nossa vida não é nossa. Nada é nosso, porque não se trata de nós. Tudo é dele. Tudo é para a glória dele. Porque dele e por ele e para ele são todas as coisas. A ele a glória. Quando você entender isso, você vai subir de nível. Muitos casos de possessão espiritual demoníaca, muitos casos de opressão demoníaca e de possessão demoníaca, a base legal que dá direito a esses demônios afligirem determinadas pessoas chama-se orgulho. Jesus, ele dá um exemplo muito grande da mulher cirofenícia. Ela tinha dupla cidadania, ela comprou um título de cidadã grega. Ela tinha posses. E aquela mulher, com cidadania grega, ela tinha um problema grave. Sua filha sofria de possessão demoníaca. A Bíblia não nos diz quantos anos aquela garota, aquela filha tinha. Só diz que era uma menina, mas poderia ser uma mulher. Não sabemos a idade exatamente, mas a filha daquela mulher cirofenícia estava possessa. E ela vai até Jesus. E ela chama Jesus. E ela pede ajuda de Jesus. E Jesus diz a ela. Primeiro, Jesus ignora, porque é assim que Deus trata os orgulhosos. Tiago deixa isso muito claro na sua epístola. Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Jesus ignorou aquela mulher. Ela vinha gritando, mestre, me ajuda, socorro, eu tenho um problema. A Bíblia não relata isso, mas nas entrelinhas, o escritor diz que ela vinha clamando, chamando, gritando, falando em alta voz. Os gregos dominavam, os gregos governavam, os judeus eram uma sub-raça. Um grego não podia dirigir a palavra a um judeu porque isso era humilhação, era vergonhoso. Porque os gregos eram a elite, raça superior. Por isso os gregos, eles só vestiam branco. E os gregos, eles eram a perfeição personificada. Eles eram amantes da beleza, da arte e de tudo que é belo, lindo e maravilhoso. Tanto eles quanto os romanos, que também eram parecidos culturalmente. Muita coisa Roma herdou da Grécia. Muito bem. Copiou, melhor dito, da Grécia. Aquela mulher veio pedir ajuda de um judeu. Ela não podia fazer isso dentro da cultura que ela pertencia. Mas, quando ela tem um problema de ordem espiritual, sua filha estava endemoniada. Ela vem até Jesus. Jesus a ignora. Pedro, o mais expressivo emocionalmente, tinha um temperamento mais ativo, colérico, sanguíneo. Ficou desesperado. Mestre, atende essa mulher. Em outras palavras, Senhor, onde é que tu tá com a tua cabeça? Não tem juízo, não? Essa mulher é grega, ela pode mandar a gente para a prisão. Porque ela podia fazer isso, ela podia dar ordem de prisão. Jesus era um judeu. Ele estava ali, seguido por outras pessoas que vinham atrás dele, e ela vinha clamando. Jesus a ignorou. Deus resiste aos soberbos. Jesus ignorou aquela mulher. Para nós movermos a mão de Deus, vou usar esse termo. Se você quiser mover a mão de Deus, existem níveis de humilhação. Aquela mulher vinha toda pomposa, em cima do salto. Vou usar essa expressão, você me entende. Nariz empinado, era grega.
mandava, tinha dinheiro. Foi falar com um judeu que ela sabia que podia ajudar, Jesus. E ela, primeiro, certamente ela deu ordem, Jesus ignorou. Depois ela grita com autoridade, tom de ameaça, talvez. A Bíblia não diz, mas a gente entende nas entrelinhas, ela vinha gritando. E para um grego se dirigir a um judeu, ela não pediu por favor, não, de imediato. Não, ela veio com tom de ameaça e de arrogância. Jesus ignora, vai embora, segue a multidão. Vamos, gente, vamos. Depois, ela desce do salto. Primeiro nível de humilhação. Mas não moveu o coração de Jesus, porque ele conhece os nossos corações. Ele nos conhece, ele sabe. Depois, ela desce mais um nível de humilhação. Ela diz: Senhor, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Ela reconheceu que Jesus era o Messias, o Salvador. Para ela reconhecer, certamente ela creu que Jesus era o Messias, o Salvador. Ela o chama Jesus, filho de Davi, é uma expressão que só se refere a Jesus. Dentro da cultura judaica, só se referia a Jesus, chamando-o de filho de Davi, quem conhecia as profecias. Filho de Davi é um título do Messias que sairia da casa, da linhagem de Davi. Jesus, ele vem da casa de Davi, da linhagem de Davi. O Messias de Israel, o Salvador. E ela o chama, ela reconhece Jesus como Salvador. Jesus meio que começou a ouvir. Então ela conta o seu problema. Minha filha está terrivelmente endemoniada, possessa por espíritos atormentadores. Minha filha é atormentada por demônios, espíritos malignos. Jesus olha para ela e ignora ela, mas de uma outra forma. Ele responde: não é lícito, não é justo tirar o pão da boca dos filhos e dar aos cachorrinhos. Jesus chamou a mulher de cachorro. Em outras palavras, eu não vou te ajudar, porque você não é digna. Palavra dura. Posso imaginar a cara de Pedro nessa hora. Acho que o desespero veio. Acho que Pedro quase infartou nesse momento. Colérico sanguíneo, como ele era. Acho que ele quase tinha um treco. Pronto. Estamos mortos. Pedro deve ter pensado. Mas Jesus sabia o que estava fazendo. Jesus estava trabalhando os níveis de orgulho da Sirofenícia. Então, ela disse, preste atenção, ela tinha duas escolhas. Número 1, permanecer na posição de orgulhosa, porque ela tinha um título, ela comprou uma cidadania. O escritor dos evangelhos, os evangelhos dizem que ela vinha da região de Canaã, ela era uma cananeia. A região de Canaã era muito vasta, muitos povos, muitas etnias. Agora, quem morava na região de Canaã tinha uma peculiaridade. Qual? Eles não são legais, são barra pesada. Os cananeus, lembra? Os povos que habitavam a região de Canaã, só gente legal, só gente fina. Filisteus, jebuseus, e por aí vai, todos os eus. Ela vinha da região de Canaã. Ela era uma mulher cananeia. Região onde habitavam povos bárbaros, povos inimigos de Deus.
Povos terríveis, com culturas e costumes totalmente satânicos, adoradores de demônios. Ela tinha duas opções: permanecer de nariz empinado ou descer mais um nível de humildade, de humilhação. Muita gente não recebe vitória em suas questões espirituais, principalmente quando são problemas de ordem espiritual, tipo esse que ela tinha. Tormento maligno. Tormentos espirituais. O que te atormenta? O que perturba você? Por que você não dorme à noite? O que te tira o sono? Eu conheço algumas pessoas que não dormem à noite, mas não é por causa de insônia, não. É porque trabalham. E eu conheço algumas mulheres que produzem mais à noite do que de dia. Elas são o que dizemos nos Estados Unidos, elas são PM. Funcionam mais no turno da noite. À noite as ideias fluem, mas não é insônia e não é doença, não. É porque são profissionais que executam suas tarefas no turno da noite. Eu conheço escritores que escrevem mais no turno da noite, mas não é por causa de insônia, não. Não é problema de ordem espiritual, não. Mas existem pessoas que não dormem à noite porque são atormentados por espíritos de morte. Estão sendo vampirados. Existem vampiros que trabalham principalmente no turno da noite. E não é o Batman. São da família de um morcego maior do que o Batman, chamado Nosferatus. Essa turma é barra pesada e suga a tua energia vital, suga a tua alegria, a tua vitalidade, as tuas forças, até quando não existir mais nada de você. Então, vem o segundo nível desse vampirismo. Síndrome do pânico, depressão. E muitos têm chegado ao fundo do poço a ponto de meter uma bala na cabeça. Porque esse vampiro, o projeto, o destino final é esse. Ele quer levar você até o último estágio. Mas como o anjo disse para Ló, eu digo para você, em nome de Jesus, escapa-te por tua vida. Faz algo por você. Te mexe. Te move. Faz alguma coisa. Ainda dá tempo. Aquela mulher desceu mais um degrau no nível de humilhação que Jesus estava gerando e conduzindo a ela. Jesus queria abençoar aquela mulher. Jesus queria libertar a filha dela. Depois que Jesus deu aquela palavra rude, aparentemente dura para ela, ela tomou a seguinte decisão. Ela podia se exaltar e chamar a polícia para Jesus. Mas ela entendeu, ela compreendeu no seu espírito, ela já tinha reconhecido que Jesus era o Messias de Israel. Ela o chamou, ela o adorou. Ela disse, Senhor. Os cachorrinhos também se alimentam das migalhas que caem da mesa de seus senhores. Ela desceu. Ela chama Jesus de Senhor. E a Bíblia diz que ninguém chama a Jesus de Senhor se não for pelo Espírito Santo de Deus. Quando ela chama Jesus de Senhor, automaticamente ela se submete ao senhorio do Messias de Israel. Aleluia! Quando ela se submete ao senhorio de Jesus, ela confessa, ela reconhece
que ela fez? Ela abriu a armadura. Aleluia! Ela abriu a armadura. A dama de ferro caiu. A dureza quebrou. Quando ela atinge o nível do milagre, aleluia, glória a Deus, então Jesus para. Foi como que Jesus disse, chegou no ponto, o ponto do milagre. Desceu ao nível de humilhação. Um coração humilhado e contrito, Deus não rejeita. Ele não resiste. Ele resiste ao soberbo. Jesus não foi na casa dela, não. Jesus não quase arrancou a cabeça dela com imposição de mão e sapateado e grito e toda essa coreografia. Jesus nem orou por ela. Jesus para e Jesus diz a ela, vai em paz. A tua filha está livre desse mal. Você está entendendo? Algumas castas de espíritos malignos que agem nessa área da soberba, porque eu posso, porque eu tenho, porque eu sou, porque eu faço. Isso autoriza esse posicionamento que muita gente tem tomado. Isso autoriza os demônios a atormentarem teus filhos, a atormentarem o teu casamento. Quem sabe a tua casa, a tua família, a tua própria vida, teu marido. Você quer mandá-los embora? Desce do salto. Você quer ser livre? Você quer libertação? Não é 3 meia-noite. Não é 3 meio-dia. Não. São degraus, níveis que você precisa descer de humilhação até chegar no ponto do milagre. Jesus, ele é o mesmo que libertou a filha da mulher cirofenícia, da grega, cidadania grega, ela comprou a cidadania. Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Ele é o mesmo e ele pode te libertar também. E ele pode, e ele quer libertar a tua casa, a tua vida, a tua família, os teus filhos. Essa casta tão terrível que atormenta lá dentro do teu lar. Eles precisam sair. Ai, irmã, eu oro 20 anos, 10 anos, 15 anos. Mas não é a oração que vai fazer a diferença. Ajuda, em parte. Mas não resolve. Porque o que vai resolver é a tua atitude de te humilhar diante de Deus. Desce. Desce desse posicionamento. Desce. Reconhece. Fala para Deus. Olha, eu te resisti até agora. Muita gente tirou Deus da sua casa e disse, não, a família é minha. Quem tem que resolver sou eu. Quem tem que fazer sou eu. E se colocou em uma posição muito perigosa, onde Deus não pode intervir, onde Deus não pode agir. As referências que narram, que confirmam, que nós compartilhamos ainda há pouco, o Evangelho de Marcos, Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu o evangelista São Marcos, capítulo 7, glória a Deus, do verso 24 ao 30. Fala a respeito do que nós acabamos de compartilhar, da mulher cirofenícia, certo? Segundo livro de Reis,
capítulo 7, verso 7 e o 8, a respeito dos leprosos, dos 4 leprosos que estavam à porta de Samaria. Muito bem, continuando. O orgulho é um pecado do espírito, porque ele surge no espírito de Lúcifer. Lúcifer, ele se envaideceu, ele se ensoberbeceu e nasceu no coração dele, nasceu o desejo de ser adorado como Deus, de ser como Deus, queria o lugar de Deus. Mas Lúcifer não tinha um corpo, matéria, palpável, não. Ele era dicótomo, ele tinha 2 partes. Ele tinha um espírito, ele é um ser espiritual, ele é da 4ª dimensão, ele não pertence à 3ª dimensão, ele vem da 4ª dimensão, ele é um ser pessoal, ele tem as características que a alma humana também tem: pensamento, sentimento e decisão. São as 3 coisas que caracterizam uma pessoa. Ele é uma pessoa. Ele é uma pessoa. E o orgulho vem a ele quando ele tem esse pensamento, essa ideia doida de querer ser Deus. E ninguém pode ser Deus ou tomar o lugar de Deus. Antes dele nunca houve e depois dele jamais haverá outro que faça as obras que ele faz. O homem possui 3 partes. Isso fala da tricotomia humana. O espírito do homem, o corpo, melhor dizendo, equivale ao pátio. O lugar santo equivale à alma humana. Mas havia uma 3ª parte, o Santo dos Santos, ou lugar santíssimo. E a porta dessa sala, que dava acesso ao Santo dos Santos, eu tenho aqui uma imagem, não a do Templo de Jerusalém, mas é a do tabernáculo. O tabernáculo também foi desenhado com 3 partes: pátio, lugar santo e lugar santíssimo. Também tinha 3 partes. Muito bem. O homem, ele possui 3 partes. O corpo equivale ao átrio ou ao pátio. O lugar santo equivale à alma humana. E o Santo dos Santos equivale ao espírito humano. No pátio, qualquer pessoa podia entrar. Os judeus denominaram a porta que dava acesso ao pátio ou ao átrio, os 2 são a mesma coisa, eles denominaram de caminho. Caminho. A 2ª porta que dava entrada, dava acesso ao lugar santo, aonde estava o altar do sacrifício, eles denominaram de verdade. E a 3ª porta, que dava acesso ao lugar santíssimo, os judeus denominaram de vida. Vida. No pátio, ou seja, no caminho, a 1ª porta que dava acesso ao pátio, que os judeus chamaram de caminho, qualquer pessoa podia entrar. Mas na sala, que era chamada de lugar santo, qualquer pessoa não entrava, só o sacerdote, para oferecer sacrifício, porque ali estava o altar dos holocaustos. Aquele lugar era um lugar de oferta, adoração, porque cada sacrifício era uma oferta, e cada oferta era uma entrega. E cada entrega ali tinha que morrer. Todo animal morria. Jesus foi o único cordeiro
que se ofereceu para morrer. Ele foi andando para a cruz. Ele não teve que ser amarrado como os animais eram na época. Os animais tinham que ser amarrados para poder serem imolados. Eles não iam de boa vontade. Nenhuma ovelha queria ser sacrificada naquele lugar. Mas Jesus, como ovelha muda, foi levado pelos seus tosqueadores. Como ovelha muda, não abriu a sua boca. Ele foi, ele se entregou. Ele quis se entregar em seu e em meu lugar. Muito bem. Na sala que os judeus denominavam de verdade, ali era um lugar de sangue, sofrimento, dor, entrega, morte. Os animais que entravam ali vivos morriam porque eram sacrificados no altar do holocausto, oferecidos ao Senhor como oferta, como adoração. Os judeus chamavam a porta que dava acesso a essa sala de verdade. A verdade dói, ela causa dor. A verdade, ela quebra as nossas prisões, porque nós só podemos ser livres pela verdade. Quando a verdade vem à nossa vida, ela expõe todas as mentiras que possam haver em nós. A verdade, ela é um espelho que revela todas as mentiras da nossa alma. Por que a sala do lugar santo, os judeus chamaram de verdade? Porque era naquela sala que acontecia o encontro do céu, ou seja, o céu recebia, o Senhor recebia como cheiro suave o sacrifício, o holocausto. Na sala do sacrifício, tudo que estava vivo tinha que morrer. Eu não sei quantas mentiras de Satanás estão vivas em você. Só você e o Espírito de Deus é quem sabe. Ninguém tem como saber, só o Espírito Santo, que é o Espírito da verdade. Ele conhece, ele sabe o que precisa morrer em nós, o que precisa matar em nós. Tudo muda quando a gente entra nesse lugar que os judeus chamavam de verdade. Todos podem entrar no caminho. Prostituta gospel, traficante gospel, atrizes de filme pornôs, mas são evangélicas. Roqueiros se dizem gospel. Todos podem estar no caminho, podem entrar no caminho. A porta está aberta. Mas quando entramos na verdade, o eu tem que morrer. A carne tem que ser sacrificada com suas paixões e seus desejos. Aquilo que eu acho, aquilo que eu penso, aquilo que eu posso, aquilo que eu sei, tem que morrer. E eu preciso ser uma oferta agradável ao Senhor. Eu preciso chegar às narinas de Deus com um bom cheiro.
um bom cheiro. Aleluia. Quando eu entro na verdade, tudo o que é falso, tudo o que é hipocrisia, tudo o que é faz de conta, tudo o que é aparência, parece que é, mas não é. Tem que sair da minha vida. Porque a verdade, ela vai me mudar de dentro para fora. Ela vai transformar a minha alma. A minha alma, porque o problema é a alma. É aí que está o problema, é aí que está o nó dos cristãos. Mas havia uma terceira sala. A sala do lugar santíssimo ou santo dos santos. O que havia nessa sala de tão especial? Bem, para começar, os judeus chamavam essa terceira porta que dava acesso ao santo dos santos, eles chamavam de vida. Dentro dessa sala, havia a arca estava lá. A arca do Senhor. Uma caixa feita de madeira de acácia, revestida de ouro finíssimo, puríssimo. Dentro da arca estava as tábuas da lei. Estava um pote de maná. E também estava a vara de Arão. Mas acontecia algo sobrenatural naquela sala. Estava a presença de Deus. Algo sobrenatural. Quando, por alguma razão, se tirassem, as tábuas da lei de dentro da arca, ela se tornava um pedaço de pedra qualquer, porque as tábuas da lei eram pedras. As leis do Senhor foram escritas pelo dedo de Deus em pedra. Elas se tornavam um pedaço de pedra comum, normal. Mas dentro da arca, as letras se moviam, irradiavam luz, brilhavam, dizem os rabinos mais antigos. É o que diz a Mishnah, que as letras da tábua da lei tinham vida, se moviam, passeavam entre si. A vara de Arão, dentro da arca, ela florescia e se podia sentir o bom cheiro daquelas flores, porque havia vida. Mas quando tirava para fora da arca, era um pedaço simples de madeira ressequida. O pote do maná, dentro da arca, cheirava fresco, mas se tirasse da arca, fora da arca, apodrecia. O que havia nesse lugar? Uma vez ao ano, o sumo sacerdote entrava. Uma vez por ano, o sacerdote entrava naquele lugar sobrenatural e ouvia a voz de Deus. Deus falava. A presença do Eterno estava ali. Mas a Arca da Aliança era o símbolo da presença. E todos esses objetos dentro da arca tinham vida. Por quê? Porque a eternidade do Eterno estava dentro da arca. A presença do Eterno estava naquela sala, no lugar santíssimo. Ele habitava ali, ele estava ali, ele se revelava ali, ele falava ali, ele interagia com a terra ali, através daquele lugar. Ele falava com o sumo sacerdote. A presença do Deus eterno estava naquele lugar. O sobrenatural estava naquele lugar, sobrenatural de Deus. Por isso que os judeus chamavam a porta que dava acesso àquela sala de vida. Vida. Em João, o Evangelho de João, se eu não me equivoco,
no capítulo 8, Jesus, ele se apresenta à comunidade judaica e ele faz uma declaração dizendo: eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Ninguém vai ao Pai a não ser por mim. Gente, isso é profundo demais. Quem é Jesus? João diz: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Jesus é a palavra eterna que precisa vir à nossa alma, ao nosso coração. Só a palavra transforma a nossa mente, recria o que foi destruído na nossa alma, regenera as nossas emoções, equilibra, ajusta, aleluia, a nossa personalidade, nosso caráter. Ela endireita e conserta o nosso comportamental, mas a palavra precisa habitar em nós. Nós somos limpos pela palavra, nós somos lavados pela palavra, nós somos libertos pela palavra. Jesus disse que ele é o caminho, a verdade e a vida. Tem muita gente fazendo campanha para libertação, isso não é bíblico. Nós não somos livres por campanha de jejum nem de oração. Isso é prática da vida cristã, faz parte da disciplina da nossa vida espiritual. Mas você só será livre quando você deixar essa palavra entrar no seu coração. Coração é alma. E a alma está dividida em 3 partes: mente, pensamento, sentimentos e emoções, e decisão.